todos que estão aqui participando, né, do Clube do Livro. É uma honra tê-los aqui, né? Tanto os que estão acompanhando aqui na íntegra, né, ao vivo, tanto quanto aqueles que também estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, né? Aproveitando já, inclusive, pedindo para que quem está acompanhando, ter acesso ao nosso canal no YouTube, se inscreva para receber algumas outras informações, né, que acontecem referente ao partido, que são bastante importantes. Este livro que nós iniciamos, né, o nosso clube da leitura, se chama Como as Democracias Morrem. Ele é um livro que foi escrito por dois professores de Harvard, o Steve Levinsky e o Daniel Ziblatt. Eles são professores universitários e especialistas no assunto de democracias. Inclusive, o Steven Levinsky, ele é especialista mais sobre as Américas, né? O contexto das democracias nas Américas, a América do Norte, Central e do Sul. E o professor Daniel Ziblatt, né? Ele já é especialista mais no contexto das democracias da Europa a partir do século XIX. Então, no livro, já a partir da introdução, ele já é bastante provocativo, porque ele faz uma citação de Mark Twain, onde ele já dá um prelúdio de como o livro vai transcorrer, né? Porque ele já faz alguns comentários, claro, como o livro vai ser, e já se refere a temas como a polarização, os excessos cometidos por figuras políticas, enfim. Mas no final da introdução ele faz a citação de Mark Twain dizendo que a história não se repete, mas ela rima. E isso já dá um indicativo de como o livro vai transcorrer, né? Tratando aspectos históricos referente às democracias, às mais diversas democracias do mundo, desde os regimes do nazismo, que são regimes extremistas, do fascismo na Itália. Também trata de temas ainda na Europa, que são temas mais recentes, né? Como é o caso do que aconteceu na Áustria em 2016, faz essas referências e nesse aspecto histórico, né, fazendo comparações passado e presente, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo, dando embasamento de como a gente pode perceber que uma democracia está ruindo. E na América, eles fazem também, inclusive fazem menção ao Brasil, né, a regimes ditatoriais que aconteceram aqui também, e países como a Argentina, que são vizinhos nossos, né, dos mais recentes, de casos mais recentes, menciona também o Peru, inclusive dedica um capítulo específico para tratar do presidente Fujimori, que foi presidente do Peru e teve uma postura que excedeu o jogo democrático, né? E também a Venezuela, que é um caso mais recente, né? Inclusive ainda perdura esse regime onde houve uma interrupção no processo democrático e, enfim, se manteve, né? Como o livro ele trata desse aspecto histórico, mas como são professores americanos, naturalmente eles transcorrem todo o livro, né? Eles transcrevem o livro com o objetivo de chegar à falência democrática que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente a partir da eleição de 2016 fica mais evidente, né? Já era anunciada anteriormente, mas a partir de 2016 fica mais visível. Antes disso, inclusive, eles mencionam que quando se tratava a falência democrática norte-americana, era tido esse discurso, essa fala, como um excesso. Mas a partir da eleição de 2016, da vitória do agora já então ex-presidente Donald Trump, no primeiro ano já fica evidente ações totalitárias por parte deste ex-presidente, que mostram que a democracia deles estava em forte ameaça. E ao longo do livro ele faz um apanhado histórico mostrando como que a democracia se construiu, como a democracia passou por dificuldades, como que a democracia resistiu em meio a essas dificuldades e como procedeu nos períodos recentes, onde esse aspecto histórico foi ignorado. E isso nos dá uma lição importante de questões para a gente entender sobre as falências democráticas
Inclusive, ele menciona, né, que a democracia dos Estados Unidos, ela é considerada no mundo, né, como uma das mais resistentes. E ele apresenta ela com essas dificuldades, logo outros países também enfrentariam isso, como aconteceu no Brasil, né, na eleição de 2018. Aspectos muito semelhantes são colocados sobre a falência democrática, o processo de degradação democrática no Brasil. Mas, assim, claro, o livro ele é muito extenso, né? Perpassa sobre várias democracias, sobre várias situações, aspectos positivos, como aconteceu na Áustria, né? Que houve a união de alguns partidos em torno a partidos que apresentavam divergências, mas mesmo com divergências se uniram com o objetivo de sustentar a democracia. E é o caso da Áustria, né? Que no democratas cristãos, que eles tinham grande rivalidade, inclusive se alternaram no poder muitas vezes no pós-guerra, e em uma eminente ameaça à democracia, eles acabaram apoiando, no caso, eles acabaram tendendo a apoios, tomando a decisão de preservar a democracia. Na Bélgica também tiveram... a Bélgica ainda é um exemplo bem clássico, porque católicos de centro-direita se uniram a socialistas e liberais, isolando a extrema-direita. Isso é um aspecto bastante importante de ser falado, né? Que eles foram medidas que eles tomaram e conseguiram evitar o pior. Aconteceu também na Finlândia, né? Enfim, alguns países que tomaram medidas protetivas e tiveram sucesso. O que é importante é tratar a respeito do que eles fizeram e o que eles apontam como importante para defender uma democracia. Quando a gente fala isso, geralmente as pessoas, de como defender uma democracia ou como perceber que uma democracia está em pé, as pessoas associam isso ao voto, né, ao direito do voto aberto do povo e principalmente à Constituição. Apontam a Constituição como extremamente importante para defender uma democracia. Entretanto, eles apontam que a Constituição norte-americana ela não dispõe de tantos dispositivos que possam impedir uma pessoa que passa a ter uma postura autoritária e assume essa postura tentando se perpetuar no poder. Por exemplo, um dos exemplos que eles dão é referente aos 2 mandatos, né? 2 mandatos que os presidentes têm como direito. Isso não está previsto na Constituição, apenas 2 mandatos por presidente. A Constituição não prevê isso. Entretanto, existe um espírito que eles chamam de reserva institucional, que é aquela defesa, aquela ação de limitar um direito que, por mais que seja legal, que a Constituição preveja, esse direito ele é limitado por um espírito democrático, um espírito de defender a democracia. A democracia não se referiu durante muitos anos que somente 2 mandatos era permitido, se eu não me engano até a década de 60, por mais que por muitos anos a Constituição não dissesse, não mencionasse isso, foi respeitado por muito tempo, né? E isso eles chamam de reserva institucional. Essa reserva institucional é o espírito da lei, né? Aquilo que está além do que a letra diz. Porque muitas vezes foram utilizados na história precedentes constitucionais na tentativa de um presidente assumir uma postura autoritária. É o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Roosevelt, que quando houve a crise de 29, quando ele chega ao poder, os Estados Unidos enfrentando a maior crise, né, da história, ele apresenta um projeto onde ele encontra resistência no Congresso para a aceitação desse projeto. E, inclusive, dentre as dificuldades que ele teve, ele encontrou resistência até mesmo no poder, na Suprema Corte. E então, não podendo mexer na Suprema Corte, né, impeachment magistrados, ele tenta, através
de uma medida que a Constituição previa, de nomear mais juízes, ele tenta exceder o número na tentativa de chegar até a quantidade de votos que ele necessitava para conseguir aprovar aquele projeto chamado New Deal, né, que ficou tão popularmente conhecido. E nessa tentativa autoritária surge uma das bases que o livro coloca de defesa e de freio, né, nesse processo da construção autoritária, que é a presença dos partidos. Pois o presidente Roosevelt ele não encontrou nem mesmo apoio no próprio partido quando ele resolve tomar uma medida considerada autoritária. Por mais que houvesse embasamento, que ele conseguisse encontrar margens legais para isso, foi percebido pelo próprio partido que isso não seria bom dentro do processo democrático, né? E então o próprio partido apoia a oposição e não o permite tomar tal medida. Então, da reserva institucional, que é esse espírito da lei, né, aquilo que vai além do que a letra da lei diz, é uma das medidas que eles colocam como muito importantes no processo. E a outra medida, inclusive, vem dos partidos, né? Eles colocam o partido como um defensor da democracia, inclusive dizendo que muitas vezes até mesmo muito mais que a própria Constituição, porque a Constituição ela deixa margens, mas cabe ao partido, em respeito a essa reserva institucional, preservar a democracia do próprio país. Outro ponto que é muito importante que o livro aborda é a tolerância mútua, que diz respeito à ideia de respeitar a existência, né, e legitimizar os rivais, os adversários na política, e eles tenham o direito de existir, né, existir, competir e, inclusive, governar. E isso não passe a ser uma disputa partidária ultrapassando os interesses do país, colocando os interesses partidários à frente. Então, essa tolerância mútua diz respeito à ideia de, enquanto os nossos rivais jogarem pelas regras institucionais, nós os aceitaremos, né? Eles têm o direito de existir e competir pelo poder e possam governar, né? Podemos até divergir e mesmo não gostar deles, é um direito, mas aceitamos como legítimos, né? Então, é um outro aspecto da tolerância mútua que faz muita diferença dentro desse processo democrático. E, inclusive, é a partir da tolerância mútua, né, da existência do outro, do direito do outro de divergir e apresentar uma ideia diferente da minha, mas ainda assim, por mais que eu discorde, eu a respeite e ainda mantenha legitimidade nela, por mais que tenha diferença da minha ideia, é através da tolerância mútua que nós podemos impedir, por exemplo, a polarização, que é um dos problemas, né, que afetam as democracias, quando grupos se divergem, onde colocam um não como adversário político, mas como inimigo, a ponto de considerar que a vitória do outro possa, inclusive, gerar a destruição do país, né? É colocado o outro como um inimigo a ponto de destruir com a vida de toda a população caso venham vencer. Isso gera medo na população e uma instabilidade democrática muito grande. E, inclusive, através da tolerância mútua, pode ser impedido, inclusive, aquelas posturas de não aceitarem um resultado de uma eleição, né? Como aconteceu no Brasil, na eleição de 2014, após o término da eleição, o descontentamento de uma das pessoas que saiu derrotado naquela eleição foi ao Senado Federal e fez um discurso deslegitimizando o governo vencedor, né? Aquilo ali gerou um enfraquecimento e ocasionaram muitos problemas que foram enfrentados. Como eu disse, o livro é muito extenso, né? Se for entrar em detalhes, acaba ficando muito longa a fala, e a ideia era só fazer uma exposição breve e, inclusive, convidar, né, quem está assistindo pela internet a participar dos próximos debates, vir divergir, né? Você pode divergir do que eu falei, então, para você ter esse direito, você precisa participar conosco.
E é isso. Muito obrigado, professor Josias, pela sua explanação, mas eu estava esperando um final mais emocionante aí, com uma trilha Posso fazer. sonora. Por isso que eu não entrei. Eu posso retornar a palavra para você agora. Sim, pode ser. Inclusive, Tiago, agora, só para finalizar, fazer esse final, eu queria ler um trecho final do livro, que ele foi escrito em um contexto de guerra, que, inclusive, quando eles estavam em guerra ainda, foi solicitado, né, a um escritor que ele falasse sobre democracia, que ele respondesse a pergunta: o que é democracia? E ele disse assim: certamente o conselho sabe o que é democracia. É a fila que se forma sem confusão. É o não em não empurre. É o furo no saco de cereais que vaza lentamente. É um amassado na cartola. Democracia é a suspeita recorrente de que nada mais da metade das pessoas está mais que a metade está certa mais que a metade do tempo. É a sensação de privacidade na cabine eleitoral, a sensação de comunhão nas bibliotecas, a sensação de vitalidade em toda parte. Democracia é a carta ao editor. Democracia é o placar na nona entrada. É uma ideia que ainda não foi desmentida. Uma canção cuja letra não desandou. É a mostarda no cachorro quente e o creme no café racionado. Democracia é um pedido de conselho de guerra no meio da manhã, no meio de uma guerra, querendo saber o que é democracia. Então, claro que, além de tentar transmitir um conceito, fez de um modo artístico, né? Fez de um modo poético. E tudo isso faz parte, né, da vida. E, inclusive, pensando nisso, eu quero cantar uma música que eu fiz, que é de minha autoria, e eu fiz com o objetivo de tratar um pouco a respeito sobre isso que nós enfrentamos aqui no Brasil, né? Trazendo um pouco para a gente aqui. E eu queria mostrar ela para vocês, se vocês me permitem. Eu só vou precisar do auxílio da letra aqui, porque eu sou daquele tipo de artista que tem problemas com a memória, sabe? Eu esqueço um pouco, até mesmo as letras das músicas que eu faço. Mas, enfim, essa música, ela se chama Em Defesa da Democracia. Porque, como eu falei anteriormente, nós enfrentamos algumas dificuldades, né, ao longo dos tempos. Aquele quem falou que iria fazer tudo direito, que iria dar o seu próprio jeito na violência que a tantos matou. Aquele quem apostou suas fichas na ignorância, programando robôs em militância, em defesa do seu próprio opressor. Aquele quem colocou o Brasil acima de tudo, mas excluiu quase todo mundo do direito de ser o Brasil. Aquele quem nos prometeu a ordem e o progresso, nos colocou no caminho de retrocesso. Em pouco tempo morreram quase 300 mil. Aquele quem proferiu o ódio e a desesperança, ameaçando a inocência das crianças, anunciando sua destruição. Aquele quem minimizou uma grave pandemia, a chamando apenas de gripezinha. O seu histórico de atleta nunca nos enganou. Eu sou o Brasil, a resistência em ditadura e guerras. Quem venceu 300 anos de escravidão jamais morrerá sob sua tutela.
Você é apenas um, representando uma minoria. Eu sou mais de 200 milhões, cantando em defesa da democracia. Eu sou o Brasil, a resistência em ditaduras e guerras. Quem venceu 300 anos de escravidão jamais morrerá sob sua tutela. Você é apenas um, representando uma minoria. Eu sou mais de 200 milhões, cantando em defesa da democracia. Eu sou mais de 200 milhões, cantando em defesa da democracia. Eu sou a resistência. Muito bem, professor Josias, muito obrigado pelas suas palavras e principalmente por essa lindíssima música. Agora nós vamos começar a conversar sobre a situação atual no Brasil, né? Se essa união que aconteceu na Áustria e que o professor Josias mencionou, que consta no livro, será que pode acontecer no Brasil também? Democracia precisa de tolerância mútua, é a vontade da maioria, mas o único sistema que protege e garante a existência das minorias. Como é que está o Brasil nessa situação? Bom, esses debates nós vamos fazer a partir de agora e convido vocês que estão vendo essa gravação no Facebook ou no nosso YouTube a participar do nosso Clube do Livro, para participar do nosso bate-papo, porque essa parte aí da nossa conversa vai ficar só entre quem estiver aqui ao vivo para conversar. Vocês que estão aí, fica o nosso convite. Até lá, tchau, tchau.